Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. A primeira mensagem de cultura racional veio no dia 4 de outubro de 1935, mas ficou um espaço sem ninguém conhecer cultura racional. Então, só foi lançada muito depois. Então, houve alguma tentativa anterior à atual para se lançar a obra Universo em Desencanto? Quantas tentativas foram feitas para lançar o livro? E houve algum problema porque ficou tanto tempo, mais de 30 anos, para ser lançado? E por quê? Oswaldo, esta pergunta que muita gente faz, inclusive repórteres curiosos de TV que querem saber o que é e o que não é, o livro Universo em Desencanto, esta pergunta foi encaminhada à resposta para nós que íamos fazer um programa de TV na TV Tupi, antiga TV Tupi, e o nome do programa era Acredite no Incrível. E o senhor Manuel Jacinto Coelho escalou o doutor Agostinho, era advogado, a Terezinha Medeiros, também era a senhora dona de casa, né? Tinha outra, eu já esqueci, foi minha madrinha de casamento, adorava ela. Não, ela era secretária do lar ou coisas assim, mas era professora também. E o João Cruz, grande divulgador, também já transformado. Esses três nomes que eu citei já se transformaram dentro do plano material. E eu aqui, que era um quarto elemento, dessa convocação que o senhor Manuel fez para falar no programa TV Tupi, os três não estão aqui para me desmentir, felizmente, mas a história dessa pergunta, e é muito interessante, eu estou apenas contextualizando porque vem coisa muito importante adiante, que me fez refletir e fazer uma análise que adiante vou fazer. Os colegas aqui estão mais ou menos inteirados. Que ano foi isso, Porfírio? Isso em 1978. Houve uma publicação, inclusive, no Jornal Racional daquela época, né? E a gente depois pode até mostrar essa publicação desse fato. Mas o inusitado foi o seguinte: nós estávamos escalados, os quatro, né, e o Pedro Bó depois apareceu lá. Também Pedro Bó era um personagem muito famoso naquela época. Do Chico Anísio. Não, mas antes dele ser do Chico Anísio, ele trabalhava ainda, naquela época ainda não era do Chico Anísio. E aí, então, nós chegamos lá na véspera do programa, eu me preparando como professor, né, acadêmico, eu tinha que ter meus improvisos decorados, né? E eu estou assim naquela coisa, quando, de repente, na véspera do programa, chega nas minhas mãos uma lista de perguntas, 13 perguntas, eu estou apenas contextualizando esta pergunta, que foram ditadas pelo senhor Manuel Jacinto Coelho. A menina anotou o manuscrito e eu, hoje, tenho um feliz proprietário desses manuscritos, depois foram datilografados. Eu recebi a cópia datilografada. 30, 40 anos depois, eu recebi o manuscrito. E uma das perguntas era exatamente essa. Quantas, que era para a gente responder, vejam bem, chegou na minha mão 24 horas, não deu tempo de decorar. Quando nós chegamos lá para terminar o lance do Acredito no Incrível, é que nenhuma dessas perguntas foi feita pelo entrevistador, ele nem olhou isso e nem nós sabíamos o que estávamos exatamente respondendo, pelo menos na parte que me toca. Eu ainda era bem iniciante, né? 78, comecei a ler em 1976. E acabou que todas as 13 perguntas que nos foram encaminhadas como sugestão do senhor Manuel Jacinto Coelho acabaram não sendo aplicadas no programa de entrevista, porque o entrevistador era outra linha de entendimento. Eu sei que eu respondi uma porção de coisa lá, mas não tinha nada a ver com aquele contexto dessas 13 perguntas, e uma delas é essa que você acabou de me fazer. Quantas tentativas foram feitas para o lançamento do livro Universo em Desencanto? E a resposta dele, ele diz uma só. Em 1969, com os devidos quesitos. Essa é a resposta do racional superior a respeito dessa pergunta. Não é mesmo? Deixa eu ver se onde é que ela está. Não. O lançamento, ele pergunta assim, quantas tentativas? Ele diz, não. Quer fazer a pergunta de novo, até para localizar melhor, João? Houve alguma tentativa anterior à atual para se lançar a obra Universo em Desencanto? Resposta, não. O lançamento foi feito em 1969 com todos os requisitos necessários por ser um conhecimento de paz,
amor e concórdia universal. Paz, amor e concórdia universal. Normalmente, o racional superior, quando se refere a respeito do conhecimento, ele se refere em tudo, na formação, no desenvolvimento, em tudo em três, que é a lógica da planície e a lógica do nosso mundo. Paz, amor e concórdia universal. O que me leva a entender que esses quesitos, em 1969, foi lançado o primeiro volume da obra. Está aqui, um foco aqui, que esse é o livro que foi lançado em 1969, na única tentativa que houve de lançar o livro. E os quesitos, quais são os quesitos? Quais são os quesitos? Em 1935, o primeiro livro. Na década de 60, o segundo livro. E em 1969, o terceiro livro. Porque o livro Universo em Desencanto segue a lógica da construção da planície. E qual foi o livro que foi, ou o quesito, no caso, nos termos do racional, que nos foi encaminhado? Qual era o texto, o contexto do primeiro livro? Uma escrituração espiritualista. O Universo em Desencanto era o título do livro, Primeira Escrituração Espiritualista. Doutor Carlos, lembra de mais alguma coisa decorada neste primeiro livro, que eu sei que você sempre gosta de falar, me permita. Escrituração Espiritualista, da Tenda Espírita Francisco de Assis, Guia Moderno dos Espíritas. Evoluindo os seus princípios para o mundo na escuridão. Perfeitamente. Então, isto não foi uma tentativa, foi um quesito. O segundo quesito veio na década de 60, que muitos que já estudam a cultura racional dizem que são os 3 amarelões ou amarelos, e dizem que são 3 livros. E eu posso contar apenas como o segundo livro. Porque este segundo livro, se o primeiro livro, do Quem És Tu, evoluir os princípios para um mundo superior, né, que estava na escuridão, o segundo quesito passa a ser a mediação necessária, lógica e necessária, que tem que haver entre o mundo em que estamos e o verdadeiro mundo da nossa origem, da onde vem a imunização racional. Então, se nós olharmos a capa de cada um destes livros, da escrituração espiritualista, e as capas destes 3 livros amarelos, nos 3 livros amarelos nós vamos perceber essa mudança, que no primeiro livro, que muitos chamam de fininho, houve uma condensação de mensagens que foi ditado, na verdade, um livro só. E essa condensação das mensagens foi feita por uma questão de adequação do politicamente correto que podia se fazer na década de 60. O Brasil estava em plena ditadura militar e não havia liberdade de expressão. E o livro que foi feito, o único livro que foi feito, amarelo, Mediação Consciente, o autor, no fininho, era Manuel Jacinto Coelho. No segundo, continua o autor Manuel Jacinto Coelho, mas aparece a imunização racional na parte de cima da capa. E no terceiro, o nome Manuel Jacinto Coelho é retirado e é colocado o nome Racional Superior. Porque é o Racional Superior que vai ditar a obra Universo em Desencanto e não Manuel Jacinto Coelho. Mas Manuel Jacinto Coelho é o mediador consciente. Então, este segundo livro passa a ser o livro da mediação consciente entre quem está aqui embaixo e a força suprema que está lá em cima. E qual é a força suprema que está lá em cima? São aqueles de uns tantos que ficaram numa parte da planície que não se deformaram e não se degeneraram e perderam um tiquinho assim de virtudes. São nossos verdadeiros irmãos de origem que estão em outras paragens, acima até daquilo que a gente chama de astral superior, porque há esse preconceito dúbio de astral superior. Então, o termo de outras paragens quer dizer aquilo que está acima do que o ser humano pode perceber como astral superior. É o mundo racional, diria, e podemos dizer, para entendimento, daqueles que perderam um pouquinho apenas das suas vidas, mas não perderam a consciência. Então, eles têm a missão de nos levar de volta, e eles, categoricamente, está no livro Universo em Desencanto, são 21 energias, 21 habitantes, trabalhando para o terceiro livro,
para a construção do terceiro livro, que se chama A Imunização Racional, em que o mediador consciente assume, por intermédio dele, o mundo racional, nessa personificação que está isto traduzido logo no primeiro volume da obra Universo em Desencanto, que a gente não entende quando lê, que diz mais ou menos assim: nós, do astral superior, viemos aqui para ministrar os conhecimentos racionais. E no Rosário da Vida, o racional superior da Terra, o senhor Manuel Jacinto Coelho, diz, por meu intermédio. Por que ele fala por meu intermédio? Porque Manuel Jacinto Coelho, com todas as letras, provado e comprovado, quer conheça, quer não conheça, é um habitante do mundo racional que vem se materializar, ou melhor, não se materializa, mas a forma humana está aqui, que vem do mundo racional, um habitante do mundo racional, que teve a coragem de vestir a roupa de bicho, como nós somos, para conversar conosco através da imunização racional. Então, a imunização racional passa a ser, ou cultura racional mais tarde, que no início chama a imunização racional, o primeiro livro cita mais de 400 vezes a palavra imunização racional, nenhuma vez cultura racional, mas é o sentido, é o conhecimento, a imunização racional é o conhecimento. E ele, o racional superior, que é um habitante do mundo racional, passa a ser, na matéria, o aparelho que transmite estas 21 personalidades, estas 21 energias que estão no astral superior, nossos verdadeiros irmãos de origem, que acompanham a deformação e que vêm para a escrituração, a terceira escrituração, terceiro livro. Daí nós temos, rapidamente, para a gente compreender a estrutura do Universo em Desencanto, são 3 livros. A escrituração espiritualista, a escrituração mediadora e mais 934 históricos que, no primeiro volume da obra, se apresentam estas energias do mundo racional, que, no aparelho do racional superior, transcrevem toda a obra Universo em Desencanto, obra com 21 volumes, primário, secundário, superior, réplica com 21 volumes, tréplica com 21 volumes, totalizando 63, e um longo histórico do racional superior, transmitido por estas energias do mundo racional, que são os nossos irmãos habitantes do mundo racional, e quando chega no 934, então eles chegam e dizem o seguinte: em nome de Deus, chegamos ao fim. Este é o último livro dos 1000. 1000, M-I-L, entre aspas, e não 1000. E aí é que vem a contagem do Universo em Desencanto, sugerida, que no final, considerando que a escrituração espiritualista é um livro, que a escrituração mediadora consciente é outro livro, e que, somado aos 934 históricos e com os 63 livros da obra réplica e tréplica, estamos aí em 997. Faltava realmente 2, a contar da obra, a contar da obra Universo em Desencanto, lançada em 1969, chega a 997, são os 1000, entre aspas, mas que podem ser somados com os 2 anteriores, formando 999. 9 centenas, 9 dezenas, 9 unidades. As 3 classes de 1000, inteirando tudo. E evidentemente que no 934 nós temos aí mais 9 livros que passam a ser ditados pelo verdadeiro Deus. Então vejam que o livro tem base, tem lógica, tem provas e comprovações. E o melhor de tudo, para deixar bem adoçada a mente, cuidado com o que vão fazer com esses números. Totalizando o número 1008, que dos 1000, entre aspas, é o 999. E temos aí mais 9 livros, é onde o 943 passa a ser o último livro da obra Universo em Desencanto. Então, ali temos o quarto 9, vamos dizer assim,
Tínhamos 3 noves, 9, 9, 9, fazendo os 1000 no 934, e mais 9 para chegar ao 943, certo? E aí, então, é que nós encontramos, eu acabei perdendo o relã aqui, aí é que nós encontramos o número, perdão, já voltou? Pode deixar, não precisa editar não, viu, Felipe? Pode deixar assim mesmo, que é para as pessoas saberem que realmente, se ocupar muito disto, as coisas podem acontecer de modo diferente. Mas pode manter essa edição, caso você ache conveniente. O número é 1008, 934, ou 934 sendo 999, e em 943 passa a ser 1008. O 1008 é múltiplo de 7, é múltiplo de 12, é múltiplo de 21, e toda a numerologia nasce em cima deste. Ao pegar 1008 e dividir por 7, nós obtemos o número 144 mil. Fica para quem quiser entender, o Apocalipse está revelado para quem quiser conhecer. Se você gostou, dê um like. Muito obrigado. Conheça Cultura Racional, o livro do Universo dos Encantos. Salve.